Meus enteados querem esfregar na minha cara que eu não sou a mãe real deles depois de eu ter passado anos criando eles? Tudo bem, eu vou mostrar a eles como é a vida sem uma mamãe. Meu marido, 40 anos, e eu, 36 anos, estamos juntos há 8 anos, e nosso casamento tem sido instável. Quando o conheci, ele já tinha 2 filhos, um casal de gêmeos, um menino, 16 anos, e uma menina, 16 anos. Eu os amo como se fossem meus próprios filhos, e como é difícil para mim ter filhos, eu os considero como meus. Meu marido e eu tentamos ter um bebê no ano passado, e eu engravidei, mas perdi devido a complicações, então acho que não estou destinada a ser uma nova mãe. Os filhos do meu marido não veem a mãe deles há anos porque ela os abandonou por um cara em Nova York, o que é muito triste porque eles não puderam ter um relacionamento com ela. Os gêmeos me chamam de mãe e tudo mais, e fazemos tudo como uma pequena família como eu sempre quis, então realmente pensei que as coisas estavam perfeitas. Quando era mais jovem, sempre costumava dizer a mim mesma para não namorar um pai solteiro porque ele poderia estar se envolvendo com a mãe dos filhos, mas dei um salto de fé. Outro dia, meu filho e minha filha queriam ir ao shopping com os amigos, o que estava tudo bem, porque eles costumam ir muito ao shopping com eles. A discussão começou por causa do que ela estava vestindo. Ela estava usando uma saia muito curta com um top cropped e uma jaqueta jeans. Eu imediatamente disse não e para ela trocar de roupa porque não me sentia confortável com ela saindo assim. Eu nem sei de onde ela tirou a saia, porque tudo que ela compra no shopping, ela me mostra. Seu irmão nem se importou com o que ela estava vestindo e apenas revirou os olhos para mim. Ela ficou irritada e chateada, porém, e no topo das escadas, ela gritou e me disse que eu não era a mãe dela, então eu deveria parar de agir como se fosse. Seu irmão riu, o que me fez sentir ainda pior. Então, perguntei a ele porque isso era engraçado para ele, e ele disse que é verdade, eu não sou a mãe deles. Então preciso parar de agir como se pudesse dizer a eles o que fazer. Isso me pareceu um tapa na cara porque basicamente criei ela, e é isso que recebo. Nos últimos meses, eles têm dito coisas horríveis para mim. Minha filha até me disse que foi minha culpa ter perdido seu meio-irmão, e ela está feliz que eu tenha perdido. Mas no dia seguinte, eu endureci. Agi como se nada tivesse acontecido no dia anterior. Eu costumava acordá-los para a escola e fazer o café da manhã, mas desta vez não fiz. Fiz o café da manhã para mim mesma porque, como eles disseram, eu não sou a mãe deles. Meu filho tinha um jogo de basquete naquele dia, e eu geralmente seria a mãe que traria lanches para a equipe, mas não fui. Minha filha tinha uma competição de líderes de torcida 2 dias depois, mas eu também não fui. Eu sei que você pode me chamar de mesquinha por isso, e eu não discordaria de você. Tenho me levantado e ignorado a todos. Eu podia sentir eles me encarando toda vez. Na noite passada, minha filha veio até mim e me perguntou por que eu não fui à competição dela, e eu disse a ela que não era sua mãe, então por que eu iria? Já consigo ver os comentários de idiota, etc. Eu contei ao meu marido o que eles disseram, mas ele simplesmente me ignorou. Não acho que nosso casamento está funcionando, e tenho pensado em divórcio. Me sinto tão pouco apreciada no lugar que chamo de lar. Quando escravo na cozinha para fazer comida para eles, eles pedem comida pronta, então sou a única que come a comida. Será que exagerei? Atualização 1. Desculpe por não fornecer uma atualização mais cedo. Tive que pensar sobre qual seria meu próximo passo. Tentei sentar com as crianças e conversar com elas junto com meu marido. Minha enteada basicamente ficou no telefone o tempo todo, nem prestando atenção ao que eu dizia. Surpreendentemente, seu irmão estava ouvindo, e ele se desculpou por rir do comentário que ele e sua irmã fizeram. Pedi a ela para se desculpar pelo que disse sobre meu bebê, mas ela me ignorou e novamente disse que o bebê merecia. Meu marido não fez nada quando ela disse isso. Ele ficou sentado, olhando para o espaço, e eu me senti envergonhada, então eu sabia o que eu tinha que fazer. Eu disse a ele que queria o divórcio se ele ia agir como se eu fosse uma estranha e me desrespeitar. Neste momento, foi a primeira vez que chamei sua atenção. Ele me disse que não era a decisão certa e que poderíamos ir para a terapia, mas quando mencionei isso antes, ele não se importou. Eu sei que essa não é a decisão que vocês pensaram que eu teria escolhido, mas estou tentando descobrir o que eu quero para minha vida. Ele me implorou para não seguir esse caminho, e eu queria ceder, mas sei que isso vai acontecer de novo. Isso é realmente difícil. Você nem vai acreditar quem chorou. Meus enteados tinham lágrimas nos olhos. Não sei se estavam fingindo ou sendo sinceros. Isso partiu meu coração, mas não posso continuar vivendo em um lugar onde não sou querida. Estou ficando com minha mãe por enquanto para poder descansar e limpar minha mente porque tudo isso é demais. Se tiver mais algo a dizer, vou atualizar vocês aqui. Foi um choque para mim quando minha enteada mudou sua atitude e começou a pedir desculpas do nada. Não sei se é sincero ou se ela está apenas pronta para eu sair embora. Edição. Vou excluir este aplicativo. Adeus por enquanto. É hora de começar uma nova vida.
Quero agradecer a todos que me deram conselhos durante os dias que compartilhamos. Meu marido ouviu eu contar para minha amiga que eu sei que ele se conformou comigo e não me acha atraente. Agora ele está agindo pior do que minha autoestima e eu não sei como ajudar. Então tenho uma amiga, vamos chamá-la de Ana, e ela é uma mulher incrivelmente bonita e poderia escolher os homens que quisesse. Ela terminou recentemente com o namorado porque estava fora do alcance dele e ele sabia disso também porque agia de maneira insegura. Ana disse que não queria se conformar com alguém menos que o melhor e me perguntou por que alguém se conformaria e citou meu casamento como um exemplo positivo de amor. Para contexto, meu marido Alan e eu somos apaixonados namorados do ensino médio. Ele foi muito intimidado no ensino médio e quando me mudei para a cidade dele no segundo ano, o defendi. No final do último ano, ele tinha pessoas que poderia chamar de amigos e me convidou para o baile. 10 anos depois, ainda estamos felizes casados. No entanto, eu sei que meu marido não me acha atraente. Naturalmente, sou mais alta e mais musculosa do que a mulher média, e isso é uma grande insegurança minha. Um ano depois de nos casarmos, meu marido confessou bêbado que não me achava atraente, ele prefere mulheres pequenas com traços faciais delicados. Mas ele estava grato pelo que fiz e se sentiu obrigado a me agradecer, por isso me convidou para o baile. Namoramos durante a faculdade e ele pediu em casamento. Ele ainda me amava muito, mas não sentia atração por mim. Na manhã seguinte, ele estava de ressaca e tinha esquecido sua confissão. Ele não bebe muito porque não tem filtro e diz a verdade nua e crua. Eu me senti arrasada, mas nosso casamento era muito bom de outra forma. Nunca contei a ele o que ele disse naquela noite. Não acho que a maioria dos homens seja atraída pela minha aparência mesmo, e ele ainda era um ótimo marido para mim. Então, ser conformada não é a pior coisa do mundo, e ambos somos felizes. Expliquei tudo isso para Ana, e ela ficou grata pelo conselho. Naquela noite, Alan começou a chorar. Ele estava chorando silenciosamente, mas eu acordei. Eu o abracei e perguntei o que estava errado, e ele admitiu que ouviu nossa conversa. Eu não esperava que ele ouvisse, pois eu estava no porão, mas ele ouviu o nome dele e decidiu ouvir. Me desculpei por magoar seus sentimentos, mas isso fez chorar ainda mais. Não sei o que fiz de errado ou se fiz alguma coisa errada. Atualização Olá, estou de volta com uma breve atualização. Recebi muitas mensagens no meu post da semana passada, e foi um pouco avassalador. Quero dizer que sou uma pessoa que gosta de agradar, não apenas para meu marido, mas também para meus amigos e família. Quero que eles sejam felizes. Amo meu marido e quero o melhor para ele. Tivemos sessões de terapia de casal, e ele agora tem um terapeuta pessoal. Foi surpreendentemente fácil encontrar alguém que nos atendesse, mas paguei muito dinheiro pelas nossas sessões, e elas me deixaram perplexa. Nossa conselheira era uma mulher mais velha, direta mas reconfortante. Passamos por nossa vida discutindo como ele foi intimidado, como nos conhecemos, como nos casamos e nossas carreiras. Eu contei sobre como ele me disse bêbado que não me achava atraente, mas que isso não importava porque nos amávamos, e eu não sabia o que o deixou chateado. Ela nos perguntou honestamente se não seríamos mais felizes como melhores amigos, mas casados com outras pessoas. Alan disse categoricamente que não. Ela trouxe à tona afeição, vida na cama, essas coisas. Contamos que tínhamos uma vida ativa na cama com alguns Kirks e éramos muito afetuosos, etc., no que ela se concentrou. Basicamente, ela disse que alguém está mentindo em algum momento porque você não pode ter todas essas coisas juntas. Ela pediu a Alan que explicasse sua atração, e ele explodiu e disse que não queria falar sobre ter pensamentos nojentos ou ruins sobre mim. Foi uma conversa muito longa depois, e ainda estou confusa. Mas essencialmente ele achava que qualquer pessoa que cobiçasse ou tivesse esses tipos de pensamentos sobre mim era ruim, especialmente outras pessoas. Ele me amava por mim. Nem era sobre eu ser sua esposa ou eu ser uma mulher, ou essas coisas comuns. Ele achava que qualquer pessoa que tivesse pensamentos sobre mim era ruim e eu deveria ser protegida deles. Alan disse à conselheira que eu era muito suave, gentil e pura para pensar que há pensamentos ruins sobre mim e pessoas ruins. Nunca ouvi isso de ninguém. Disse a nossa conselheira que nada de ruim aconteceu comigo. Estava preocupada se Alan tinha algum trauma em seu passado que o tornasse desconfiado dos outros, já que ele tinha sido tão brutalmente intimidado na escola. Mas ele disse que eu estava pensando nele novamente e eu deveria pensar em mim mesma. Ele disse que eu ainda não percebi que o mundo é assustador para mim. A conselheira perguntou sobre qualquer culpa que ele sentisse sobre a atração, e ele desabou. Há alguns anos, passei por uma cirurgia intensa, e Alan me ajudou com tudo, até mesmo comer, tomar banho e me locomover. Ele confessou que quando me ajudava a me banhar ou me vestir, olhava mais do que deveria, e podia sentir que eu estava começando a perceber que ele estava tendo esses pensamentos sobre mim e se fechou. Não me lembro muito bem disso, mas ele é meu marido. Eu não me importo se ele olha. Ele falou sobre o quanto me ama e quer passar o resto da vida comigo.
Minha conselheira disse que cresci pensando nos desejos e nas vontades dos outros acima dos meus e tenho tendências para agradar as pessoas, mas no geral sou bastante saudável mentalmente. Tenho alguns livretos e pacotes para preencher. Disseram ao meu marido que precisava de terapia intensiva o mais rápido possível. Ele fez sua primeira sessão há poucos dias. Não sei aonde isso vai dar ou o que aconteceu para fazê-lo pensar daquela maneira. Ele não cresceu em um ambiente religioso. Seus pais são muito afetuosos e têm um casamento forte. Ainda amo e apoio meu marido. Atualização 2. Olá, estou de volta com algumas atualizações. Meu marido Alan e eu ainda estamos indo à terapia de casal, mas ele desistiu da terapia porque disse que isso o estava deixando pior. Descobrimos muitas coisas durante a terapia. Muito do seu trauma veio da escola, onde ele estava sendo brutalmente intimidado. Os adultos ignoravam, seus amigos o abandonaram, e ele não podia contar aos pais. Então ele se sentia sozinho até eu chegar. Eu era bem gostada, e porque eu protegia, os valentões pararam e as pessoas foram legais com ele novamente. Ele me amava e me via como sua salvadora. O problema era que seu estado mental não estava bom. Acho que meu marido estava no processo de ser diagnosticado, mas ele tem pensamentos intrusivos. Eu sempre fui mais alta e mais musculosa do que outras crianças e tratada como mais velha. Ainda sou obviamente feminina, apenas uma que é naturalmente mais alta e mais robusta. Com os padrões de beleza enfatizando o pequeno e o magro, sempre me senti estranha sobre meu corpo. Mas isso não impedia homens assustadores e não impedia meninos adolescentes. E seus valentões faziam comentários sobre mim que são degradantes, mas não atípicos para meninos cruéis na adolescência. Alguns do que eles diziam combinavam com seus pensamentos porque eram pensamentos normais, pensamentos intrusivos ou apenas fantasias. Ele tinha muitas fantasias e muitos pensamentos intrusivos sobre mim. Isso confirmou para ele que as pessoas têm pensamentos ruins sobre mim e ele é tão ruim, mas a diferença era que ele podia controlar isso. Então ele decidiu não se sentir atraído por mim. Ele disse que quanto mais me conhecia, mais pura e preciosa eu parecia e menos ele podia deixar a podridão sair. Ele tinha que me manter segura porque o mundo me destruiria. E os comentários que ele fez quando estava bêbado foram de profunda negação e tentativa de me tranquilizar que ele não tinha pensamentos nojentos sobre mim. Isso explica algumas coisas sobre como meu marido se comporta perto de mim e especialmente no quarto. Também explica porque ele é muito protetor comigo. Ele sempre foi um marido amoroso, o que está em desacordo com alguém que não é atraído por mim. A memória da banheira o afetou muito porque ele conseguia racionalizar muitas coisas, mas pela primeira vez, eu estava vulnerável fisicamente e precisando de sua ajuda e seus fantasias e pensamentos intrusivos pioraram. Parte da terapia era tentar tirar-me do pedestal, mas não funcionou realmente e seus pensamentos intrusivos pioraram. Ele disse que teve que desistir e eu o apoiei. Ele me contou algumas de suas fantasias e algumas eram normais e algumas eram perturbadoras. Eu disse a ele que o amava e confiava nele. Nosso casamento é forte e vou ficar ao seu lado e ajudá-lo. Meu marido me disse que queria ter muitos filhos, e agora que ele plantou sua semente, ele diz que não se interessa por mulheres grávidas e voltará quando eu terminar. Anos antes de conhecer meu atual marido, eu estava em um relacionamento tão tóxico e abusivo que quase acabou com a minha vida. Passei anos em terapia, tentando me melhorar, tentando entender por que tolerava esse tipo de amor. Fiquei solteira por anos. Quando comecei a namorar, fiz questão de ficar de olho em todos os sinais de alerta. Inferno, até levei as coisas devagar quando só havia bandeiras verdes. Graças ao meu ex, eu estava muito familiarizada com o comportamento suspeito. Acabei conhecendo meu atual marido em um evento de trabalho, e as coisas simplesmente se encaixaram. Eu me abri e expliquei meu trauma passado e deixei claro que se íamos namorar, seria necessário um ritmo lento e paciência. Não direi que ele era perfeito, mas sempre foi gentil, compassivo e atencioso. Namoramos por cerca de 5 anos, ficamos noivos por 1 ano e estamos casados há um pouco mais de 3 anos agora. Compramos recentemente nossa segunda casa juntos e ambos fomos promovidos no trabalho, então nos sentamos e conversamos sobre filhos. Ele queria uma grande família, e eu só queria 1 ou 2. Concordamos em 2 e começamos a tentar. Não demorou muito, e aqui estou eu grávida de 6 meses, ainda trabalhando, com tornozelos inchados e uma dor nas costas que não para. Mas fora isso, tenho sido muito feliz e pensei que tinha um marido de apoio. 3 semanas atrás, descobri que ele estava tendo um caso emocional e honestamente, provavelmente também físico. Quando confrontado com as evidências, ele admitiu não estar atraído por mim enquanto estava grávida. O que diabos isso significa? Eu não ganhei peso desnecessário, ainda cuido de mim mesma, mesmo com o enjoo matinal que não desapareceu. Ele não estava nem um pouco arrependido e me disse que eu estava sendo dramática demais quando chorei.
Atualmente, ele está morando com a família até encontrar uma casa para alugar. Ele não quer se divorciar e, na verdade, está dizendo que depois que a gravidez acabar, podemos fazer terapia e consertar as coisas, mas eu não quero. Eu não consigo olhar fisicamente para esse homem nos olhos sem sentir nojo. Tem um texto dele dizendo que ele é minha única opção porque nenhum homem quer namorar uma mãe solteira. Vou conversar com o advogado e descobrir como me divorciar dele. Desculpe, eu só queria desabafar hoje. Edição. Foi-me dito que não tenho permissão para trocar as fechaduras devido a ser a casa dele também, e ele veio ontem à noite sabendo que não havia nada que eu pudesse fazer para impedir. Felizmente, ele apenas pegou algumas coisas pessoais, ameaçou levar os cachorros e me informou que esvaziou nossa conta bancária compartilhada. Uma parte de mim revirou os olhos e pensei que ele não era burro o suficiente para fazer isso, e a outra parte me fez fazer uma nota mental para verificar assim que ele saiu. Com certeza, nossa conta tem talvez $5 restantes. Vou ligar para o banco sobre a transferência e falar com o advogado mais tarde hoje. Felizmente, meu pai me ensinou a não misturar completamente as finanças, então minhas economias não podiam ser tocadas, e embora não seja muito, é suficiente para pagar as taxas nas próximas semanas. Não tenho mais família, então acho que ele está jogando para me fazer sentir que estou sozinha e preciso dele, quando na realidade, isso acendeu uma chama em mim que não quero ou preciso de uma pessoa tão lixo em minha vida. Atualização 1. Ei pessoal, só queria dar uma pequena atualização sobre minha situação de 5 dias atrás. Meu ex-futuro marido apareceu anteontem, completamente bêbado, implorando para conversar. Sua raiva aumentou quando eu apenas o ignorava e ia embora. Isso continuou escalando. Então fui pegar minha bolsa e caminhar até a casa de um vizinho para não ficar sozinha. Ele segurou meu braço para me impedir, e quando eu o puxei, ele me deu um tapa, quase um tapa aberto de costas. A polícia foi chamada, e eu não tinha marca no rosto, então era minha palavra contra a dele. Eles o escoltaram para fora da propriedade, e agora só estou supondo que ele está de volta com os pais. Ele fez um escândalo sobre os cachorros e tem prova de propriedade, então estou supondo que ele poderá levá-los. Fui sair para dar uma volta e clarear minha cabeça depois de tudo e percebi que 3 dos meus 4 pneus estavam furados. Sei que foi ele, mas não tenho provas. O seguro não cobrirá, então vou a uma loja de pneus na sexta de manhã. Quanto ao advogado, tive minha consulta e estou esperando meu cheque chegar para minha consulta real e dar início a isso. Não tenho muita família e alguns amigos próximos estão cientes, mas não quero sobrecarregá-los ou tratá-los como terapeutas não remunerados. Então acho que é por isso que me encontrei de volta aqui no Reddit. O bebê e a gravidez estão bem, na verdade perdi peso, e o médico me disse para evitar situações estressantes e levar as coisas com calma. Vou ligar para ver se posso trocar as fechaduras da casa agora e se não puder, começarei a procurar novos lugares para ficar. Atualização 2. Estou de volta, e algumas coisas aconteceram nestes últimos 4 dias. Acabei trocando as fechaduras, e se ele quisesse envolver a lei, então eu ia usar a gravidez como desculpa e dizer que esqueci de dar um jogo de chaves para ele, mas isso não importava porque ele invadiu tarde da noite ontem. Consegui entrar em contato com a polícia antes de confrontá-lo, mas, devido à nossa localização, sabia que demoraria um pouco para eles chegarem. Tentei passar por ele para sair de casa, mas toda vez que fazia isso, ele me empurrava. Uma vez, foi forte o suficiente para me fazer tropeçar e cair para trás. A parte assustadora é que ele nunca gritou uma vez, mas jogou coisas e disse as coisas mais vis. Ele me odiava, disse que eu deveria me matar, como eu era inútil, etc., mas nunca aumentou a voz. Não estou dizendo isso de forma positiva, eu queria que ele gritasse. Foi um instinto de luta ou fuga, e descobri que o meu era congelar, e odeio isso em mim. Ele foi preso, e sua mãe já o tirou da prisão. Estou hospedada em um hotel graças a um adiantamento no trabalho e procurando alguns apartamentos. Não vou colocar os pés naquela casa que compartilhávamos até que minha melhor amiga esteja aqui, e mesmo assim será com a polícia nos acompanhando. Ninguém consegue entender o que fez ele mudar quase da noite para o dia. A única coisa que estou supondo é uma ruptura psicótica, mas não sou terapeuta ou médico. Além de alguns hematomas feios e pontos em mim mesma, o bebê e eu estamos bem. Meu advogado sente que isso é o suficiente para obter uma ordem de proteção para mim, que incluirá a gravidez e o bebê. Por enquanto, estou segura e posso dormir bem pela primeira vez em semanas. Tenho os cachorros, e ninguém além de uma pessoa próxima e a polícia sabe onde estou. A próxima vez que eu o ver será no tribunal. Atualização 3. A polícia me encontrou em casa para reunir algumas coisas pessoais e praticamente tudo que pude pegar. Obrigado ao usuário que recomendou ligar para o número não emergencial, foi tudo tranquilo. Ele não estava em casa, então eu não tinha medo de ele aparecer, e os 2 policiais foram muito gentis.
mas o que encontrei lá dentro não foi nada divertido. Esse homem parecia ter saído de uma farra, com alvejante nas roupas, comida por toda parte, pertences pessoais simplesmente destruídos, especialmente o berçário. Consegui salvar muitos dos itens maiores e empacotei o que pude, e agora estão em um depósito até que eu me mude para o novo lugar. Tirei fotos, e por mais irritante que fosse, especialmente com um passo à frente e 2 para trás, estou esperançosa de que eles sejam apenas mais uma coisa usada contra ele para impedir a custódia. Quanto a ele, ele não tem como entrar em contato comigo além de através de um advogado ou e-mail, e tem sido silencioso em ambos os lados. Seus pais não entraram em contato, nem sei o que diria a eles se tentassem, então não há perda lá. Sua namorada, sim, namorada, como descobri, tem tentado entrar em contato comigo por meio de amigos para me informar que está grávida. Não tenho certeza se é verdade ou não, mas pelo menos, isso confirma o caso e o quão bem ele manteve as coisas escondidas. De qualquer forma, vou deixar por isso mesmo. Obrigado a todos por ouvirem e me acompanharem. Estou segura, estou bem, e a única coisa que me derruba é a gravidez. E vou garantir de fazer uma postagem daqui a alguns meses para informar que ela está aqui e que conseguimos.